Bom, nós já estamos na reta final da gravidez da minha esposa, meu filho está quase para nascer, está na 39ª semana, e eu já tinha conversado com ela sobre a gente estruturar uma carteira de investimento para ele. Mas hoje eu separei um tempo aqui para poder estruturar e definir como é que seria essa carteira de investimento e como é que eu faria a parte operacional dessa carteira de investimento. E agora, após definir, eu resolvi compartilhar um vídeo aqui com vocês, para caso você queira fazer algo parecido com seu filho, sua neta, seu sobrinho, ou alguém próximo, algum parente próximo, você estude um pouco mais, veja as estruturas aqui que eu andei analisando e você possa replicar aí. O objetivo desse vídeo é te inspirar, te motivar a fazer algo parecido com quem você quiser. Beleza? Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. Eu sei que eu tô alguns dias sem postar, mas é porque as coisas estão muito corridas e eu tô priorizando outras coisas a fazer vídeo aqui pro nosso canal. Mas vamos continuar aqui. Bom, enquanto isso eu vou botar um café para mim aqui, enquanto eu vou te explicando por que eu defini fazer uma carteira de investimentos pro Arthur. Cara, ao longo da vida eu percebi que as ajudas que os nossos pais nos dão ao longo da vida valem muito mais do que as ajudas que eles podem nos dar quando eles morrerem ou deixar uma herança. Eu quero fazer essa carteira de investimento e eu vou fazer não para deixar como herança, mas para dar ajuda para o meu filho ao longo da vida dele. Vou te dar um exemplo na minha vida. Quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu trabalhava como técnico, estagiário técnico e estudava. Fazia engenharia na faculdade. E aí o meu horário era muito corrido. E eu tinha que sair da faculdade sem assistir a última aula para poder pegar o ônibus e chegar a tempo na fábrica para eu trabalhar e cumprir com as minhas obrigações lá. E quando eu chegava em casa, eu tinha que estudar, fazer tudo de novo, processo normal de quem está construindo a vida. E nessa época, o que meu pai fez? O meu pai me deu o carro. Me deu porque, assim, ele chegou para mim e falou: meu filho, agora esse carro está sobre a sua responsabilidade. Esse carro é seu. Manutenção é contigo, tudo é contigo. Agora você se vira. Então, só que isso para mim foi, assim, absurdamente valioso. Era um Fusca 1973, né? Era um carro ali velhinho, sim, mas foi o carro que mais me ajudou, porque eu conseguia assistir toda a aula da faculdade, pegava o meu carro, ia para o trabalho e conseguia trabalhar de boa. Nessa época, o meu pai ia para o trabalho a pé. Ele tinha essa condição, deixou o carro comigo e ficou assim. Essa ajuda que meu pai me deu lá quando eu tinha 18, 17 anos, eu tô falando meu pai aqui, mas é na representação de pai e mãe, né? Que foi uma decisão conjunta, foi mais valiosa do que hoje ele virar para mim. Por exemplo, falar: meu filho, tá aqui, 100 mil reais para você. Por quê? Porque a diferença que o Fusca fez naquela minha vida ali, no início da minha vida, foi muito maior do que hoje 100 mil reais faria na minha vida. Por quê? Porque eu trabalho, eu tenho minhas coisas, eu tô construindo minhas coisas. É lógico que se ele me desse 100 mil reais hoje, seria um bom dinheiro, mas só que não faria tanta diferença quanto o Fusca fez naquele momento. Entendeu? Da mesma forma que se daqui a 40 anos meu pai falecer e deixar, sei lá, 10 milhões de reais, cara, não vai fazer diferença para mim, porque eu vou estar com 70 e poucos anos, eu pretendo estar bem nessa época e essa grana de herança não vai fazer tanta diferença para mim. Agora, a ajuda que ele me deu lá quando eu tinha 17, 18 anos, da mesma forma que meus pais se juntaram para o meu presente de 18 anos ser minha carteira de habilitação, foram ajudas que são quase imensuráveis. Apesar de ter um valor específico para fazer esse processo, são ajudas que tiveram muito valor na fase de vida que eu estava vivendo. Então, essa carteira, só um pouquinho aqui. Então, essa decisão de começar uma carteira de investimentos para o Arthur, tanto minha quanto da minha esposa, né, que a gente vai fazer em conjunto, foi uma decisão de usar esse dinheiro para fornecer a ajuda necessária na medida certa para ele ao longo da vida dele, né? Nós temos planos, por exemplo, de mandar ele para o exterior para fazer um intercâmbio, né? Da mesma forma que se ele precisar de um curso extra, uma especialização que precise de algum capital, a gente já vai ter esse capital. De alguma forma, se eu puder, por exemplo, comprar um carro para ele para ajudar nessa logística, assim como meu pai e minha mãe me ajudaram quando eu era mais novo, eu quero ter esse capital também disponível. E isso vai começar agora, né? Eu sei que para algumas pessoas esses itens que eu comentei aqui pode parecer simples, mas custa caro. E, por exemplo, alguns desses itens meus pais não tinham possibilidade de me dar. Mas as ajudas que meus pais me deram quando eu era mais jovem, como poder comprar um computador na época que eu estava na faculdade, poder ter tirado minha habilitação, ter me dado um Fusca na época que eu estava ali formando minha vida, foram ajudas imensuráveis. E eu quero ter essa possibilidade de ajudar meu filho também, né? Porém, a gente entra na segunda fase do vídeo, porque, na minha opinião, eu aprendi isso com a vida e, em conjunto com a minha esposa, a gente decidiu isso, que ele tem que ser merecedor para receber essas coisas. Não é porque a gente vai passar uma parte da nossa vida se esforçando para formar um capital que teoricamente é para ajudar ele a construir a vida dele, que necessariamente ele vai receber esse capital. Por quê? Porque, cara, é simples. Meus pais me ensinaram isso, eu entendi ao longo da vida que isso é verdade. Toda ajuda que você recebe, seja da sua família, dos seus parentes, dos seus irmãos, dos seus primos, de algum tio seu,
são ajudas que você deve merecer, né? É lógico, na tua família você deve ter uma pessoa que está estudando, está correndo atrás ali, dá vontade de você ajudar. Você dá um suporte com uma coisa que você queira. Às vezes não é nem só o dinheiro, mas você empresta uma parte logística, empresta seu computador para a pessoa fazer alguma coisa, faz um contato com uma pessoa que pode ajudar ainda mais. Então, meu filho, ele tem que ser merecedor disso que eu e a mãe dele, a gente está fazendo por ele, né? Ao longo da vida, se ele for um cara otário, babaca, que não quer nada, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada nesse aspecto, ele não vai receber nada disso. Esse dinheiro eu vou usar com a mãe dele para viajar, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou fazer qualquer outra coisa, mas não vou dar ajuda para uma pessoa que não merece ajuda, que não esteja fazendo por onde. Agora, depois dos ensinamentos que eu vou passar para ele, porque o meu objetivo vai ser treinar meu filho, né? E se eu conseguir ter efetividade nesse projeto, ele vai ser um cara, gente boa, que corre atrás das coisas. Então, se ele for um cara que corre atrás, que estuda, que quer melhorar como pessoa, ele vai receber toda a ajuda que esteja ao nosso alcance. Toda não, a ajuda necessária, né, no ponto certo, para que ele melhore cada vez mais, porque eu tenho certeza que as ajudas que eu vou dar para o meu filho ao longo dos 18 a 30 anos vão ter muito mais valia do que as ajudas que ele pode receber, tanto financeiro ou qualquer coisa assim, depois que eu me for, até porque ele já vai ser velho para receber essa ajuda, assim eu pretendo, né? Então, com base nisso, foi por isso que a gente decidiu fazer essa carteira de investimento para ele. Bom, e com base nisso, eu separei algumas estruturas que eu estava pensando para fazer aqui a parte de investimento dele, né? E vou comentar com vocês aqui. Olha aí. Café quente da desgraça. E vou separar com vocês aqui. Eu separei 3. Devem existir várias outras estruturas, né? Mas eu separei 3 aqui que são mais acessíveis para minha condição. Inclusive, se você quiser replicar isso ou fazer da sua forma, estude pelo seu cenário. Considere os fatores da sua vida, porque uma coisa é diferente da outra. Eu vou explicar para vocês ao longo do caminho aqui. Eu separei 3, botei até no computador para ficar mais fácil para eu lembrar. Primeira opção de estrutura que eu pensei, simples. Você abrir uma conta corrente em conjunto com seu filho, assim que ele nascer. É como se fosse uma conta conjunta, só que você como responsável e no CPF dele também. Abrir uma conta corrente assim, abrir uma conta numa corretora, assim também. Algumas corretoras têm idade mínima para isso, mas eu dei uma olhada na XP e na Rico e eles não têm idade mínima para isso. Então dá para fazer essas duas contas e com isso aqui você consegue operar os investimentos que você quiser para o seu filho. Então eu pego da minha conta principal, transfiro ali a quantidade que eu quiser para a conta conjunta, da conta conjunta transfiro para a conta de investimento, que seria como se fosse uma conta conjunta também, e dentro dessa conta de investimento eu seleciono os investimentos que faz sentido para mim, que eu quero para o futuro dele, né? Qual é o problema dessa estrutura e por que eu não escolhi essa estrutura? Eu não escolhi porque é o seguinte, como está no nome dele, assim que ele fizer 18 anos, ele vai ter acesso total a essa conta. E aí ele vai passar a ser o controlador dessa conta. A não ser que eu faça um documento, um negócio no cartório para garantir que ele não vai acessar, mas eu não quero essa dor de cabeça. Então, eu não acho interessante, porque com 18 anos a gente é muito imaturo ainda, e eu tenho quase que certeza que meu filho ainda vai ser muito imaturo também. E eu não pretendo passar todo esse capital para ele de uma vez só. Então, eu não quero essa estrutura por conta disso, tá? Mas é uma estrutura disponível aí. A segunda estrutura é o seguinte, que eu pensei em fazer uma previdência privada. Né? A previdência privada é uma estrutura muito boa, principalmente para a parte fiscal. Se você já declara a tua declaração de imposto de renda com o formato completo, se você fizer uma PGBL, você tem uma isenção de até 12% lá do teu imposto de renda, né? Dependendo de quanto tu fatura no ano. Mas por que eu não escolhi uma previdência privada? Pelo mesmo motivo, se ele completar 18 anos e tiver no nome dele, já vai passar direto para ele. Pô, Alexandre, mas eu posso fazer uma previdência privada no meu nome. Por exemplo, fazer o meu nome e passar para ele quando ele estiver com 30 anos. Beleza, só que eu não escolhi por quê? Porque pela previdência privada eu não consigo acessar os produtos que eu quero investir para o futuro dele. Então eu não consigo, por uma previdência, me expor aos ativos que eu quero me expor para ele. Pelo menos eu não achei, né, previdências que atendem à minha necessidade. Então, por isso que eu não escolhi a previdência privada. A terceira opção que eu separei para falar com vocês aqui, que foi a opção que eu escolhi, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou investir pelo meu nome de forma separada. Então, eu tenho a minha conta na corretora, né? E eu tenho a minha esposa na corretora para a gente fazer os investimentos. Agora, eu vou fazer uma outra conta numa corretora, no meu nome mesmo, e aí dessa corretora vai ser os investimentos para o Arthur, né? Só que vai estar no meu nome. Dentro dessa corretora, eu vou escolher os ativos que eu quiser, porque eu consigo me expor aos ativos, e aí para ele eu vou fazer 50% Bitcoin, 50% S&P 500. ETF. É isso que eu vou fazer para ele. É pro longo prazo, eu não quero esquentar a cabeça selecionando ativos, e eu vou fazer assim, dessa forma, né? Inclusive,
Nesse formato, qual é o problema desse formato? É para sucessão patrimonial, porque se eu morrer, para passar para ele fica difícil. Só que no meu aspecto, eu já tenho esse problema resolvido. Por quê? Porque eu tenho um seguro de vida e eu tenho uma previdência privada também. Que no seguro de vida, ele vai ser beneficiário caso eu morra, e na previdência também. Então, qual é a minha estratégia aqui? O meu seguro de vida vai para minha esposa caso eu morra sozinho. Então, com essa liquidez, ela consegue acessar os outros investimentos, passar por inventário e dar parte dele caso aconteça mais lá para frente. Se acontecer de eu falecer na mesma época que a minha esposa, a previdência e o seguro de vida vão direto para ele. Então, ele vai ter liquidez para tomar a decisão e fazer o que quiser com o restante do dinheiro que tiver em conta. Então, nesse formato, ele atende a minha necessidade. Foi assim que eu escolhi. Eu vou fazer no meu nome, numa corretora separada, os investimentos que eu quero. 50% do que eu botar lá todos os meses vai ser ETF e 50% Bitcoin. Só que assim que eu comprar os Bitcoins, eu já vou transferir para a carteira dele. Eu já criei uma carteira para ele, né? Já anotei tudo, já está tudo certo aqui. E eu já vou transferir esses Bitcoins para lá. Então, esse foi o formato que eu escolhi. Quero saber de você, caso você tenha outra opção ou queira compartilhar alguma coisa, me diz aqui nos comentários. E se você quiser fazer algo parecido pelos seus filhos, sobrinhos, neto, alguma coisa, pense de acordo com a situação que você tem na sua vida, né? Estude um pouco mais e compartilha com a gente aqui, porque quanto mais pessoas souberem disso, mais planejamento a gente vai ter ao longo da vida financeira dessas crianças que estão vindo por aí. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.